Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quem deixa riquezas pelo Senhor não pensa em lucro, mas em se desprender delas. Eu quero tomar como base aqui para essa reflexão o texto de Marcos, no capítulo 10, quando Jesus aproveita a vinda e ida daquele jovem rico que queria salvação, mas não estava disposto a pagar um preço alto pela salvação. Ele queria a salvação se fosse barata. É o que muita gente faz nas igrejas. Prega-se, a salvação é de graça, levanta a mão, aceita Jesus no seu coração. Ora, você não tem que pagar, não tem que fazer esforço, isso não vai me custar sacrifício, porque Jesus já fez sacrifício, então eu quero, de graça eu quero. Muitos estão querendo a salvação porque é barateada, porque é de graça. Aquele jovem rico não estava disposto a deixar sua riqueza, e isso Jesus aproveitou para formular uma teoria em cima disso. Se você não deixar o que é importante para você na vida, não pode ver o Senhor, não pode ter o Senhor, nem a vida eterna. Para alguns, para muitos, o que é importante é dinheiro, patrimônio, coisas materiais que a pessoa tem. E Jesus deixou claro que é necessário deixar tudo para seguir a Jesus, senão não adianta, não vai conseguir. E se é dinheiro, amarra muito, todos sabem. Querer o evangelho, quando é de graça, só aceitar Jesus, muita gente quer. Querer o evangelho, quando tem que deixar tudo, vender seus bens, abrir mão de tudo para seguir a Jesus, só poucos vão querer. Mas a riqueza pode ser outra coisa, pode ser família. Há pessoas que não têm dinheiro, mas têm uma idolatria pela sua família. Tem que abrir mão da família. Pai, mãe, irmãos, irmãs, festinhas sociais de família, valores familiares. Tem que abrir mão. Para ter Jesus como valor maior, tem que abrir mão de tudo aquilo que é importante para você. Para alguém, é a sua carreira, a sua reputação. E a pessoa valoriza aquilo, quer o evangelho, mas não quer abrir mão da sua carreira, da sua reputação. Para outros é o seu conforto, a sua liberdade que tem em casa, é a sua casa. E Jesus disse, tem que deixar tudo se você quer o evangelho. E aproveitou então o exemplo daquele jovem que, por ser rico, não estava disposto a deixar suas riquezas. Ele queria a salvação se fosse mais barata, como muitos nas igrejas querem a salvação se custar somente levantar a mão, aceitar Jesus, se batizar e assistir a igreja de vez em quando, assistir reunião da igreja de vez em quando. Para eles, se isso bastar, é o que eles querem. Se for exigido um sacrifício maior, eles não vão querer. E aí a situação começou a apertar. Jesus aproveitou e olhou em volta e disse, realmente é muito difícil ser salvo. Um rico ser salvo é quase impossível, mas muitas pessoas têm outras riquezas que não o dinheiro, e elas também não querem deixar. Realmente é difícil ser salvo. Difícil? As igrejas estão cheias, mas não vão ser salvos. São poucos, muitos querem, poucos vão conseguir. Muitos são chamados, as igrejas estão chamando, mas poucos são aqueles que vão conseguir, que são realmente escolhidos. E assim nós vamos entendendo essa situação. O evangelho é barateado aqui na terra para encher igrejas e enriquecer pessoas, mas o evangelho verdadeiro para a salvação eterna não é fácil.
e, entre outras coisas, exige a santificação completa. Se a pessoa não se santificar, não se separar do mundo totalmente para o Senhor, não será salva. Tem que deixar tudo, se separar do mundo para ser salvo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E então aqui em Marcos 10, Jesus disse: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram impressionados. Senhor, então é impossível, ninguém... Jesus disse: é impossível para os homens, mas para Deus não. Aí Pedro tomou a iniciativa e disse: realmente, Senhor, eu deixei tudo, nós aqui deixamos tudo para seguir o Senhor. E Jesus disse: realmente ninguém há como vocês, que tenha deixado tudo: casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos procurar entender. Para seguir Jesus tem que deixar tudo, mas não vai ficar sem nada, porque Jesus vai dar muita coisa na igreja, entre irmãos. Você vai ganhar mais irmãos, você vai ter mais casas, as casas dos irmãos, você vai ganhar muito, muito mais até, você terá muito mais do que você deixou, mas tem que deixar tudo. A pérola de grande valor exige que se venda todas as outras pérolas para poder comprar a de grande valor, que é Jesus. Para ter a salvação tem que deixar tudo. Mas alguém vai dizer: então eu vou deixar porque eu vou ganhar mais. Se eu vou ganhar mais, vai ser lucro. Não, com esse pensamento você não vai conseguir. Há pessoas que estão em certas igrejas entrando na justiça, dizendo que foram enganados. Na igreja disseram que se ele desse um cheque de tanto, de 1 milhão, ele receberia 100 vezes mais. E ele acreditou. Havia uma pregação para isso, para ele dar dinheiro, porque ele receberia mais. E ele deu e não recebeu nada. E entrou na justiça contra a igreja. Tem havido casos assim, de pessoas se dizerem enganadas pela pregação, que de fato não é de Deus. Essa pregação não é de Deus, é enganadora, interesseira. Dê o seu melhor, mas eu já não tenho mais nada, quase nada. Dê o que você, pouco que você tem, porque Deus vai dar mais para você. Essa é a pregação da barganha, que não é assinada pelo Senhor. Isso não é de Deus. Mas o que Jesus quer dizer é que você não vai ficar sem nada, não vai passar fome, você vai fazer parte de uma família da fé, você vai ter mais irmãos, 100 vezes mais do que seus parentes que você deixou, você vai ter mais casas do que a casa que você deixou, você vai ter todas as casas dos irmãos. Aqui na terra, você vai ser feliz na família da fé, a família de Deus. E no mundo por vir, a vida eterna. Mas aqui na terra vai ter perseguições também. Não pense que vai ser fácil. Para seguir a Jesus, verdadeiramente vai ser perseguido, inclusive pelos próprios parentes. Logo a seguir, encontramos aqui o Tiago e o João, filhos de Zebedeu, que provavelmente eram primos de Jesus. Eles, aproveitando a situação: Senhor, se nós deixamos tudo para seguir o Senhor, então que o Senhor nos garanta na vida eterna um lugar especial, que cada um de nós se sente à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse: olha, isso não é assunto de agora, não é assunto meu, isso está reservado pelo Pai para quem Ele quer, não é comigo.
Ou seja, em outras palavras, Senhor, eu deixei tudo, deixei meu barco, meus peixes, minhas redes, porque o Senhor vai me dar muito mais. Então, na vida eterna, já garanta logo agora o meu lugar. Eu deixei um pouco para ganhar o muito. Então, o Senhor me garanta. Não vou garantir nada. Isso não é comigo, é com meu Pai, e tem outros critérios. A barganha é denunciada por Jesus aqui. Não deixe algo só para ganhar mais. Você deixe por amor ao Senhor, para se desprender dessas riquezas que acabam amarrando, para se desprender de parentes que acabam atrapalhando, para se desprender de emprego, de trabalho, do seu eu, que acabam impedindo a sua caminhada. É para se desprender, você dá para se desprender como prova de que você reconhece o senhorio de Cristo, e não por interesse, ainda que seja na vida eterna, para se assentar ao lado direito ou esquerdo de Jesus, ou para ganhar muito galardão. O João Batista denunciou os fariseus que queriam se batizar. Vocês são raça de víboras, estão querendo se batizar só para fugirem da ira vindoura. E muitos crentes estão querendo entrar para a igreja visando o galardão. Olha, se você deixar aqui, você vai receber muito mais, Jesus vai te dar muito mais. Então abra mão, entregue o que você tem, dê ofertas, faça uma campanha aí de dar muita oferta, porque Jesus vai dar muito mais para você. Isso não é de Deus, é interesseiro, e não vai ter a bênção de Deus quem pensar desse jeito. Não é por aí. O Senhor diz, deixe para você não se amarrar com essas coisas. Qualquer coisa que você tiver, seja a importância de laços familiares, seja algum patrimônio material, dinheiro, Bitcoin, o que você tiver, poupança, ou emprego, ou um currículo apreciado, morra para o seu currículo. Sepulte o seu currículo, meu irmão, minha irmã. Não se apegue ao seu currículo. Outro vai dizer, meu currículo é a minha reputação. Eu não abro mão da minha reputação. Tem que abrir mão. Meu irmão, queira ser pisado. A sua reputação não pode estar acima do Senhor. Morra para a sua reputação para você poder ter o Senhor. Qualquer coisa, riquezas, bens materiais, campos, propriedades, casas, irmãos, laços familiares, amigos, deixe tudo, emprego, seu currículo, sua reputação, seu eu, deixe tudo para seguir a Jesus. E Jesus garantiu, quem de fato deixou, não sabendo o que aconteceria, mas deixou para amar a Jesus e seguir a Jesus, vai receber muito. Aqui na terra não vai ter falta. Quem deixar tudo para seguir a Jesus não vai passar necessidade aqui na terra. Não. Deus vai suprir o pão de cada dia, a perseguição de cada dia, as oportunidades de cada dia, a unção do Espírito Santo de cada dia. Deus vai suprir. Você vai ter muito aqui na terra, vai ter tudo o que precisar, até 100 vezes mais do que você deixou, porque você vai ter tudo que os irmãos colocarem à sua disposição. Não vai ter falta, mas não é por isso que você vai deixar as coisas, para ter mais. Não é uma barganha, essa palavra precisa ser enfatizada. Evangelho de barganha, de interesses, isso é mal, é maligno. Você não vai deixar para ganhar mais, você vai deixar porque isso impede você de entrar no reino dos céus. Essas coisas amarram você, essas coisas enlaçam o seu eu, impedem você de ter a vida eterna. É por isso que você vai deixar, ainda que não ganhe nada. Mas e na vida eterna? Pelo menos se Deus me garantir o lugar, Ele não vai garantir. Você tem que deixar tudo por amor a Jesus, não por interesse no que você vai lucrar aqui na terra
ou mesmo na eternidade. Não é por interesse, não trabalhe por interesse para juntar mais galardão, não trabalhe por isso, se dê como servo por causa do amor daquele que deu a vida por você, lá na cruz. Seja servo dele, se desprenda de tudo, não queira ter mais riquezas e nem valores aqui na terra, nem reputação, nem honra, nem títulos. Se alguém pisar no seu eu, deixe pisar. Se alguém humilhar você, dê glória a Deus por isso. Se alguém perseguir você, considere-se um privilegiado, abençoado. Não queira se vingar, fugir da perseguição. Considere isso um privilégio que Deus dá. Quando você abriu mão de tudo, abriu mão do seu eu, do seu currículo, daquilo que era importante para você. Você abriu mão de tudo aquilo que era importante para você. Portanto, não, nem de longe, não guarde no seu coração qualquer pensamento de barganha. Eu vou deixar algo porque o Senhor vai me dar muito mais. Nem pense nisso. Ao deixar é porque essas coisas impedem você de crescer na vida espiritual. Qualquer coisa que você tenha e possua, isso acaba sendo um impedimento, um peso para você ter o Senhor. Deixe sim riquezas, famílias, seu emprego, sua reputação, seu currículo, deixe tudo nas mãos do Senhor. Depois ele vai dirigir você. Ele pode até deixar você continuar com algumas dessas coisas, mas vai ser critério dele. Você já deixou, você entregou tudo ao Senhor. Você não entrega por barganha para ter mais, você entrega para entregar mesmo, e Deus pode deixar você ficar com aquilo. Ele é sábio. Desde que você abriu mão daquilo, o seu coração não está mais naquilo, pode até ser que Deus deixe você ficar com a empresa, você crescer como empresário. Se o seu coração não estiver mais naquilo, a empresa não vai ser sua. Deus pode deixar com você aquilo, mas é Ele quem vai fazer isso e não você. O Pai sabe para quem está reservado tudo no futuro, e você não vai fazer barganha, você não vai deixar algo só pensando que vai lucrar mais. O caminho não é por aí. Deus não vai fazer você grande aqui na terra, próspero, e Deus não vai ficar dando dinheiro aqui para provar que a teoria está certa. Quem dá vai receber muito mais. Deus não faz isso. Deixe tudo. O que não é fácil, é quase impossível, mas para os homens, para Deus não. Pedro, aqui em Marcos, no capítulo 10, dá o exemplo. Nós realmente deixamos tudo, e Jesus disse: vocês vão ser recompensados. Vocês vão ser recompensados, porque deixaram tudo. Mas quando eles deixaram tudo, eles não estavam pensando na recompensa, não. Literalmente, a recompensa que eles tiveram foi uma vida de pobre e martírio. Todos eles morreram martirizados aqui na terra, assassinados, mas eles deixaram por amor ao Senhor. E aqui na terra eles foram famosos, importantes, não porque eles quisessem, mas porque Deus fez assim para eles. E na vida eterna, certamente, eles terão o galardão que Deus reservar para eles. Mas eles também não seguiram a Jesus pelo galardão. Tire da sua cabeça qualquer pensamento de que você vai merecer alguma coisa. Na verdade, nós não merecemos nada, tudo é por graça, e nós deixamos, porque o Senhor deixou primeiro o amor dele por nós lá na cruz, ele deixou marcado, por isso nós deixamos também tudo por ele. Mas tem que ser uma decisão de se desprender. Deus quer que você se desprenda de onde está o seu coração. Está numa vida boa, comida, bebida, isso que é importante, então deixe isso. O seu coração está no patrimônio, deixe. Seu coração está na família, deixe, tem que deixar.
Qualquer riqueza para você aqui na terra será impeditiva para entrar no reino dos céus. Deixe tudo pelo Senhor. Se pode parecer impossível aos homens, com a graça de Deus você vai conseguir, mas tem que deixar. Se não deixar, não verá o Senhor. A condição é essa, é dura, é limitante, restritiva, mas é essa. Tem que deixar tudo para ter Jesus. E quem tem Jesus tem tudo, e o que ele quiser dar também.